obrigado novamente aí por estar com a gente hoje. Acho que esse é um mês importante, né, para quem trabalha com perspectiva de negócios regenerativos, que acho que a gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? É um mês que a gente fala muito sobre o meio ambiente. Eu acho que essas datas, elas ainda são necessárias para que a gente consiga se relembrar e eu acho que entender como que a gente de fato está construindo aí um cenário diferente, né, para o nosso mundo. Então, só para explicar, a gente, né, a Musa existe há 30 meses, a gente é um bebezinho aí nesse processo. E eu acho que parte do fluxo, né, de ser uma empresa nova está muito relacionada com conseguir aprender, né, sobre o que a gente está construindo, né, e como todo esse ecossistema se conecta. Então, a gente criou essa história do MusaCast, ou essa proposta do MusaCast, muito com essa intenção, né, de trazer pessoas que são especialistas aqui para que a gente possa aprender sobre assuntos, né, que a gente precisa conseguir dar vida através do produto, né, e da forma como a gente contribui para o mercado aí quando a gente pensa em Musa. Então, eu acho que hoje a gente tem uma pessoa super especial aqui, que de uma certa forma a gente já vem se conectando um pouco com ela, né? Também a parceria com o Sistema B, que nos projeta, nos ajudou muito no processo todo aí de construção de várias regras internas ou modelos de conduta, né? E acho que também tem um trabalho de auditoria super importante, né? Para que o que a gente faça de fato tenha legitimidade. Então, Vivi Moda está com a gente hoje. Acho que apresentar a Vivi é interessante, assim, porque ela fez um processo da administração para a ecologia, né? E a gente, quando, pelo menos no nosso trabalho interno aqui, a gente sempre pensa muito sobre como que a sustentabilidade pode ser resolvida a partir de uma lógica de tecnologia e economia, né? Então, ver a Vivi fazendo essa leitura, né, de sair da administração para a economia, para a gente é bem rico, porque eu acho que muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar para a dinâmica sustentável. Acho que melhor aqui a gente falar da dinâmica de regeneração, dentro de uma perspectiva econômica, né? Então, acho que todo mundo aqui tem negócio ou está conectado com o negócio e a gente sabe que todo mundo tem a intenção de fazer o bem para o mundo, mas não necessariamente as escolhas de negócio atuais se conectam ali com as melhores escolhas ambientais, sociais e governamentais. Então, a Vivi é essa pessoa que vai poder falar para a gente sobre isso, porque ela fez isso com a vida dela. A Vivi trabalha, e eu acho que vem, né, desenvolvendo esse trabalho desde 2014, né, e ela começou de um jeito bem especial, ela pegou um carro e foi rodar o Brasil. Ficou um ano rodando o Brasil, acho que essa história a gente vai querer saber. Exatamente para entender como é que era isso na prática, né? Isso fez a Vivi personagem de um filme, de um livro, né? E hoje a Vivi tem uma empresa que atua aí para ajudar outras empresas a aprenderem sobre o tema. Então, super bem-vinda. Obrigada. Bom dia, todo mundo. Que bom estar aqui. Obrigada, Musa, Mari, Pablo, por terem me convidado. Eu acho que a Semana do Meio Ambiente é sempre uma semana especial para quem está pensando no meio ambiente, porque a gente fica entre aquela coisa, nossa, que bom, estamos juntos comemorando aqui, vamos conversar sobre, e ao mesmo tempo sempre uma sensação de, nossa, faz tanto tempo que a gente está aqui e a gente ainda está num lugar muito ruim. Tem muita coisa para melhorar. Mas hoje está aqui gravando um podcast junto com a Musa, que trabalha com gestão de resíduos, e ver a casa cheia é muito acolhedor, assim, é muito inspirador estar aqui. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória, também quero perguntar um pouquinho sobre a trajetória da Musa. E é isso. Obrigada. Imagina. Bem, a gente vai conduzir esse papo, é um bate-papo, então também fiquem à vontade. Tem esse sistema para mandar as perguntas aí, que a gente lê no final. Mas, enfim, qualquer intenção aí de vocês, fiquem à vontade para se manifestarem. É o primeiro MusaCast com equipe, né, com visitantes, na verdade. A gente sempre faz para o time da Musa presencialmente, então acho que para a gente é uma super oportunidade. Bem, a gente vai falar um pouco sobre negócios regenerativos, onde o lucro, né, e o propósito se encontram. Acho que isso passa na cabeça de todo mundo quando a gente pensa em propósito e quando a gente pensa em economia. E eu acho que para começar o bate-papo, a intenção seria entender um pouco como que você chegou nesse universo, Vivi, como que esse universo aconteceu para você. Eu lembro muito do primeiro momento que eu decidi largar a minha vida de trabalho convencional e multinacional para decidir me dedicar a isso. Eu estava no final da faculdade, eu fazia SPM, administração,
E um dia eu tava sentada no sofá, assistindo uns documentários que eu não fazia a menor ideia, assim, de onde eles vieram. E aí eu comecei a perceber, descobri, na verdade, que as abelhas estavam sumindo, por exemplo. E aí depois eu vi um outro que os agrotóxicos que estavam matando as abelhas, e aí a gente estava colocando agrotóxico na comida. Enfim, todo um cenário de destruição ambiental que com 20 e poucos anos eu não fazia a menor ideia. Eu fiquei indignada. Como assim, sabe? Eu faço SPM, que é uma faculdade super cara, importante no mercado, e a gente não tem noção do que acontece no mundo, fora do mercado, do escritório. Então eu fiquei muito indignada e ao mesmo tempo eu lembro de pensar que as pessoas que estavam trabalhando para a preservação das abelhas, se elas conhecessem os professores que estavam a fim de falar de meio ambiente, se eles conhecessem os políticos que querem falar sobre isso, se eles conhecessem os agricultores orgânicos que estão desenvolvendo técnicas para melhorar o meio ambiente, se todo mundo se encontrasse, que seja numa grande festa, que seja numa rede social, ia potencializar a possibilidade de regenerar o que a gente tem hoje. E isso era 2013, 2014. E aí eu decidi me dedicar a isso. Mas ali eu não sabia absolutamente nada ainda. Então eu decidi que eu ia buscar pessoas que estavam fazendo essa diferença onde elas estavam, mesmo que fosse uma diferença só ali no bairro, só ali no apartamento ou na sua casa. E eu lembro que eu comecei bem aqui pertinho, na Horta das Corujas, aqui embaixo, com a Cláudia Visoni. E aí eu fui descobrindo pouco a pouco as pessoas que estavam se dedicando a essa causa da regeneração, que no final, depois de anos, eu fui entender que era regeneração, né? Porque na época a gente chamava de ecológico, de sustentável, mas eles vão além, né, de sustentar ou do estudo da vida. Eles querem fazer diferença positiva, bem prática. A gente vai falar mais disso. E aí eu decidi que São Paulo já estava muito pouco, porque eu queria descobrir. E eu gosto muito de levantamento de dados, e entender como a gente se comunica, por que que a gente prefere tais tendências. Então eu fiz um financiamento coletivo na internet e fui de Fiorino. Tava com uma Fiorino, né, um carro de correio, coloquei uma barraca em cima, que ela abria, ia com uma escadinha lá embaixo, e passei um ano fazendo uma pesquisa nacional, do Nordeste ao Sul, extremo Sul, e descobrindo quais eram essas ideias geniais que as pessoas tinham para melhorar onde elas moram. E aí eu descobri, né, descobri muitas coisas, mas uma das coisas é que existia uma grande dificuldade de geração de renda e comunicação dessas ideias. Fora de São Paulo existem ideias geniais, mas que elas não vão para frente por falta, né, de investimento, falta de marketing. Então foi aí que eu entendi o match perfeito. Então, se eu estava estudando isso e eu queria fazer isso, como eu poderia usar do meu conhecimento para colaborar na regeneração de pessoas que estavam fazendo de forma técnica e prática. Perfeito. Deve ser incrível as histórias que você tem, né? Então, Dessa Fiorino com a barraca em cima. histórias maravilhosas. Desde ter sido expulsa, né, de um lugar, tipo, às vezes eu chegava num lugar assim, e falava assim, olha, eu tô aqui com o meu caderninho, eu queria entender como vocês fazem essa construção de terra e tal. Teve uma vez que eu fui expulsa, tudo bem, faz parte, porque eu tinha a intenção de chegar e entender o que estava acontecendo sem ligar. Eu não sei por que eu tinha isso na cabeça, mas eu queria chegar para entender o que estava acontecendo de fato, sem nenhuma preparação para mim. Então, muitas coisas aconteceram, né? Teve dias que eu dormi beira de estrada e teve dias que eu dormi em lugares luxuosos. Mas aí tudo isso tá nesse livro, que foi a Luciana Sendi que escreveu, que chama As Descobertas da Vivi. Tem no Kindle, inclusive quem tem o Unlimited é de graça. E é um livro bem curtinho, que conta as histórias de forma bem real, com nomes reais dos espaços, das pessoas, dos conceitos, e inclusive por ordem cronológica. Então, é um livro bem curtinho, que foi feito pensando, né, nos professores poderem ler com seus alunos, de pais poderem ler com seus filhos, e a gente ler de uma forma rápida e fácil. Legal. Vivi, eu queria te perguntar
como é que é essa relação entre impacto e lucro quando a gente está falando dessa perspectiva de negócio regenerativo? O impacto? Impacto e lucro. Como é que essas duas coisas se conversam, né? Porque eu acho que a gente olha, pensa muito isso, né? Tá bom, estou construindo um negócio, mas ao mesmo tempo eu quero construir um negócio de impacto, né? E às vezes parece que são coisas antagônicas, né? De uma certa forma, quando a gente está pensando de uma lógica com mais equilíbrio. Como que essas coisas conversam? Olha, eu acho que o sistema ganha-ganha-ganha, né? De que quem abre uma empresa e tem um propósito além do lucro, tem várias vantagens. Por exemplo, se a meta da Musa é gestão de resíduos e destinar cada vez mais os resíduos de forma correta para desviar do aterro. Então, essa missão não vai ser só da empresa, vai ser de todo mundo que trabalha aqui. E todo mundo que entrar aqui nessa empresa e se identifica com isso e percebe o quão problemático é a questão do resíduo no mundo, e isso toca aquela pessoa, eu acho que isso traz vantagens para a empresa de que a equipe é mais resiliente. Né? Eu acho que isso é um dos pontos muito importantes, mas o investimento, às vezes, não tem um modelo pronto como a gente tinha em empresas sem propósito. Então, uma empresa sem propósito, o propósito é lucro, apenas. Uma empresa com impacto tem lucro mais propósito. Então, mas se a gente pensar que uma empresa de impacto veio para solucionar um problema social ambiental, a gente tem um terreno gigantesco para aprender, para explorar, para vender. Então, eu acho que a gente ainda está no momento, a gente está falando de sustentabilidade há muitos anos, agora a gente está falando de regeneração, porque a gente, enfim, está no momento mais urgente. E eu acho que a gente está no momento de um salto. A gente já aprendeu, a gente já debateu o que é sustentabilidade e meio ambiente. O Dia do Meio Ambiente foi criado em 72. Faz muito tempo. Então a gente já conversou muito. Então eu acho que agora, vendo essa sala aqui cheia de vários empreendedores, a gente está nesse salto de que só o lucro não dá mais. Os consumidores não querem mais se identificar só com isso. A gente quer se alinhar, se associar a empresas que tenham um propósito claro. Da mesma forma que os funcionários e a equipe querem também se identificar. Então, acho que essa questão da identificação já não é mais uma coisa que a gente pode deixar de lado. É Então, legal te ouvindo, porque não é mais impacto, não é impacto ou lucro, né? Ou entre impacto e lucro, é impacto mais lucro, né? Impacto e lucro. E aí, como que as empresas conseguem se preparar para essa lógica de uma economia regenerativa? a regeneração ela é um conceito que vai além do sustentável, porque o sustentar ele é manter como é hoje. E se a gente manter como está hoje, a gente está no declínio, na verdade. Então, sem querer desesperar ninguém, porém já desesperada, a gente já está no declínio. Então, o que a gente pode fazer, né? É como se a gente estivesse vendo a nossa casa desmoronando e a gente está lá olhando e vai fazer o quê? Né? Então, a gente precisa arregaçar as mangas e falar, gente, vamos fazer um tirão aqui, vamos tirar todo o resíduo, vamos limpar, vamos deixar mais bonito, vamos deixar entrar o ar, sabe? Então, a regeneração ela vai nesse lugar de praticar, de ser mais ativo, em melhorar onde a gente está. Então, por exemplo, quando a gente. Um dos conceitos mais conhecidos hoje da regeneração é a agricultura regenerativa. Porque ali a gente consegue mensurar se tem um espaço de terra que virou orgânico, virou agroflorestal e virou regenerativo, a gente consegue, ao longo dos anos, mensurar aquele solo, se ele está mais rico, se ele tem mais vida. E esse conceito, trazendo para uma empresa, não é tão fácil de mensurar. Né? A gente estava até conversando um pouco antes de começar que ESG está interligado também, porque a ESG tem esses indicadores das empresas de que as empresas querem usar menos água, querem usar de forma mais responsável, tem
vários dados que comprovam que aquela empresa está sendo mais responsável que eles. Mas para isso, eu acho que a meta máxima da sustentabilidade é regenerar. Então, a gente, por exemplo, a Musa está destinando o resíduo corretamente, mas tem todo um trabalho para que esse resíduo seja pensado antes de ser gerado. E aí, eu queria até fazer a pergunta para você, assim, por que você decidiu trabalhar com resíduo e como você vê a gestão de resíduos sendo regenerativo hoje? Legal. Isso que você falou é muito bom, né? Só para pontuar, sustentar tem a ver com manter, né? E regenerar tem a ver com transformar. Eu acho que talvez se a gente aprender essa diferença aqui, já é um primeiro passo dentro desse conteúdo que a gente está falando hoje. E aí eu acho que trazendo para a Musa, assim, né? Eu sou parte da fundação da Musa, né? Eu e o Martin, que está ali no fundo, a gente começou junto a Musa e hoje nós somos 113 pessoas aqui no dia a dia, mais um grupo de parceiros que operam toda a dinâmica desde a coleta à destinação. Acho que a gente já está perto aí de umas 300, 350 pessoas envolvidas no processo. E acho que a nossa lógica sempre foi um pouco pensando, né, e é legal ganhar forma isso em formato de regeneração, mas eu acho que foi ação. Então a gente queria resolver o problema do lixo, a gente quer resolver o problema do lixo, a partir de tecnologia e economia. Então, ninguém aqui vem do mercado do resíduo. Acho que até por isso a gente faz essas conversas, porque a gente tem muito que aprender. E o que a gente tem por experiência é mercado de tecnologia e lógicas de consumo, né, que partem aí de uma dinâmica de experiência e de economia. Então, acho que a intenção veio desse lugar, assim, né? De uma certa forma, a gente viveu muita coisa nessas duas áreas de tecnologia e consumo, e como é que isso poderia ser utilizado para resolver um problema real, que é o lixo, dentro de uma perspectiva regenerativa, que no nosso entendimento é deixar de falar de algo que tenha ou que seja baseado em boa vontade e passar a falar de uma lógica econômica. Então, pensando que a economia, ela é de fato é o que move as lógicas de negócio e é o que fazem com que as coisas ganhem forma hoje em dia. Então, acho que foi daí que veio o impulso, né? E aí, enfim, essa trajetória, né, de 2 anos e meio de operação, mas quase 4 anos de desenvolvimento. E aí, para te devolver, eu ia te perguntar um pouco disso, assim, como é que as empresas podem se preparar? Porque existe, eu acho que, um fluxo de transição no mercado, né? A gente está falando de um monte de negócio que já existe hoje, que não necessariamente veio, né? Acho que a gente tem o privilégio de já surgir com essa consciência, mas que não necessariamente veio desse lugar. Como que vai ser a transição para essas empresas e talvez qual seja o beabá inicial ali que os empreendedores que estão aqui, quem estão nos ouvindo, podem começar a pensar? Eu acho que é impossível mudar, fazer uma transição de uma hora para outra para a regeneração. Acho que é uma transição que vai aos poucos e que é muito diverso. Então, por exemplo, eu estava num debate esses dias de aluguel de carros, né, conversando sobre a diversidade energética qual vai ser o carro mais ecológico daqui para frente. Não necessariamente vai ser uma resposta só. A gente está aqui para testar. Se a gente mudar tudo de uma hora para outra, pode ser que a gente erre nesse cálculo. Então, muitas vezes a gente tentou mudar para ser mais sustentável e a gente não previu uma margem do que poderia acontecer lá na frente. Então, eu acho que a transição ela tem essa diversidade. A gente está a minha visão, a gente está num momento de mercado de salto, de que, beleza, algumas coisas a gente entendeu até aqui, e tem diferenças de setores. Então, tem muita gente pensando em embalagem, por exemplo, tem muita gente pensando no resíduo, que eu acho que a questão do resíduo é uma questão primária mesmo, tanto de como gerar de forma mais responsável, ou não gerar, ou ser lixo zero, ou se for para gerar, como destina corretamente. Eu acho que a questão da alimentação também é bem prioritário, de como as pessoas vão consumir de forma mais local, mais sazonal, e esses conceitos de como ter fornecedores mais locais, sazonais, parceiros, a longo prazo, são conceitos que precisam ser implementados em diversas empresas e setores, independente do que seja.
Aí cada empresa tem o seu caminhar de entender como se posiciona ali no lugar, no local onde está, quem é a sua equipe e como usar das suas habilidades hoje para dar um primeiro passo. É tipo quando a gente está em casa e a gente decide, tá, beleza, agora eu vou separar meu resíduo. Agora vai ser orgânico, reciclável e rejeito. E aí depois o segundo passo vai estar, agora é orgânico, reciclável vai ser papel e latinha e rejeito, sabe? Então, acho que é um passo de cada vez e essencial para essa transição é que a gente aprenda uns com os outros e a gente seja mais open source, assim, do que a gente está fazendo e do que está dando certo. Legal. Acho que uma coisa que a gente escuta muito é que, talvez, né, a gente está falando que existe um esforço, então acho que existe uma intenção, né, que precisa ser real do empreendedor para conseguir fazer isso acontecer, num cenário onde isso ainda não necessariamente significa lucro, né, mas que já, acho que em alguns lugares mais consolidados, outros menos, até pela forma como se usa, né, já é uma preferência do consumidor se associar a marcas, né, que estão fazendo um trabalho conectado com esse tema. Ou seja, tem uma leitura de marketing importante, né, que talvez possa ser um retorno inicial, né, pensando na combinação entre impacto e lucro, que também faz parte de um fluxo de educação. Né? Então, aqui a gente olha muito para isso. Assim, acho que, às vezes, a gente tem até vergonha de falar do impacto que se gera, né, porque parece que você está sendo meio presunçoso ou, de uma certa forma, um pouco arrogante, querendo mostrar que você está fazendo alguma coisa boa. Mas a gente esquece que isso educa, né? Porque acho que muito do que a Vivi traz é uma falta de bons exemplos, né? Ou uma falta de uma boa comunicação ao redor do tema. Assim, a gente teve aqui o pessoal da Secretaria de Resíduos de São Paulo e eles falaram isso, né? Quantas campanhas de dengue a gente vê por ano na televisão e quantas campanhas de lixo a gente vê por ano na televisão. Não desmerecendo a importância do tratamento da dengue, né? Mas muitos assuntos que fazem parte desse fluxo da construção, né, dessa cadeia de impacto que cada negócio gera aqui, a gente não fala sobre. Inclusive porque dengue e lixo está conectado, né? Também está aí, tá lá. Mas como é que você vê isso e que dicas você traz, Vivi, para conseguir olhar para essa leitura da comunicação ou da forma como você expõe o que você está fazendo, de uma forma que isso contribua para o seu negócio, porque, né, tem escolhas de negócio acontecendo ali e que também conversa com a educação. Eu acho que todas as empresas e também aqui todo mundo como potencial influenciador, né, de ter redes sociais e de falar com outras pessoas, a gente tem esse potencial de educação a partir do nosso exemplo. Acho que todo mundo aqui tem melhor coisa que a gente pode fazer é o exemplo. Mas ontem mesmo a gente produziu um conteúdo juntos, né, falando da Grace Kelly, por exemplo, que aí a gente traz, por exemplo, um rostinho, uma história que representa uma parte dos dados das pessoas que estão envolvidas na operação da Musa, por exemplo. Então, quando a gente fala de impacto e a gente está muito focado em porcentagem, rendimento, investimento, retorno, e a gente não está ali para conversar cara a cara com as pessoas que estão sendo impactadas por isso, acho que a gente torna o processo mais impessoal. E para isso, fica mais difícil comunicar e das pessoas se identificarem. Então, acho que nesse meio do meio ambiente, da regeneração, da sustentabilidade, ESG, a gente tem um linguajar acadêmico, duro, e que as pessoas não querem isso. As pessoas estão abertas a se identificar, sabe? Eu estou aqui olhando todo mundo e eu quero saber, sabe, o nome de todo mundo. Eu quero saber qual é o interesse de todo mundo em estar aqui. Porque é isso que faz a diferença para mim no final. Porque quando eu vou falar sobre regeneração, eu pego essas dúvidas de verdade e entendo, tá? Então, se tá todo mundo com dúvida nisso aqui, vamos pensar junto. Ou se eu não sei, eu tô aberta a aprender junto com outras pessoas. Então, a gente está criando um conceito do que é regeneração em rede, porque regeneração não tem um modelo pronto e nunca vai ter. Porque depende muito de onde a gente está. Do mesmo jeito que a Mata Atlântica é diferente da Amazônia, que é diferente do Cerrado, cada espacinho tem o seu jeito de ser mais equilibrado e diverso.
a gente aqui também, mesmo nos negócios. Então, é isso. Acho que a gente tem que olhar mais um no olho do outro e se comunicar de uma forma mais sincera, sabe? Mesmo quando eu vejo, assim, eu trabalho com marketing de influência e mesmo na influência na internet, a gente não tá mais aqui para fazer um trabalho de banner, de a gente estar aqui mostrando o produto assim, sabe? Como as meninas fazendo no Faustão, que ficava dançando o produto. Não, não é mais assim. A gente quer entender o que está por trás ali. Eu quero saber que você é o cofundador desse espaço. Eu quero saber quem é você. Então, a sinceridade e o propósito genuíno, eu acho que é o que mais gera identificação, engajamento e transformação no outro. É bem legal isso. E acho que expõe as dificuldades também, né? Porque como empreendedor a gente vê muita notícia boa, né? Tipo, muita solução, mas a gente não conhece muito dos bastidores para fazer aquilo acontecer. E às vezes conhecer os bastidores pode ajudar a inspirar. E eu acho que, né, a gente fala muito, quando a gente fala de bastidor e fala de infraestrutura, acho que não tem como não lembrar do governo, né? Não lembrar da estrutura de sociedade. Como que você tem visto o envolvimento das instituições, do governo e da própria sociedade no tema? Olha, uma montanha-russa. Eu vejo que existe uma pressão maior hoje, eu acho que as pessoas estão vendo mais o que acontece, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente do que 10 anos atrás. Então, quando a gente vê, por exemplo, demarcação de terras indígenas sendo tirado do Ministério dos povos indígenas, que é o povo que mais protege seu ambiente, a gente fica meio, tá, o que está acontecendo, o que a gente vai fazer? Às vezes eu fico um pouco desiludida com o que vai acontecer, porém, também existem pessoas na política que estão entrando agora e que são pessoas que estão levando regeneração, agroecologia, agrofloresta, alimentação, para um debate. E eu acho que cabe a nós incentivar essas pessoas a criar projetos de lei, a pressionar. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo e a Musa já destinou toneladas e toneladas de resíduos para o lugar certo. E isso é uma força para chegar no prefeito e falar, cara, a gente está fazendo isso. A gente está criando um modelo de descarte que pode ser um modelo potencial para a cidade inteira. Você vai estar aqui do lado? Você vai estar do lado dessa história da transformação? Sabe? Eu acho que a gente tem um pouco mais de espaço e pressão para chegar nos políticos e ter uma conversa. Eu vejo esse cenário um pouco mais aberto. Porém, eu acho que de todos os lados, tanto de empresas, sociedade e políticos, tem muita gente com boa intenção, mas para colocar em prática mesmo, eu acho que a gente precisa estudar um pouquinho sobre como fazer isso, sobre como ter uma atitude ou como se inserir num grupo de pessoas que já estão fazendo. Então, tá todo mundo nesse momento, mesmo eu, você, que já estamos aqui há um tempo, tá todo mundo aprendendo como fazer. A gente sempre pode fazer um pouco mais. Uhum. Você não pensa de vez em quando, nossa, Sim. tipo, cara, o que eu posso fazer aqui na Musa para melhorar? O que eu posso fazer na minha casa? Às vezes a gente não sabe. Então, às vezes o insight vem porque eu conversei com alguém que estava aqui hoje, que me falou, eu sou multiplicadora do sistema B, por exemplo, e aí eu pensei nessa ideia aqui, que você acha? E essa ideia pode ser uma ideia que pode fazer diferença em outros lugares também. A gente tenta ficar bem próximo aqui das instituições, até para ter esse papel de influenciar. E o que a gente percebe, eu acho, é uma abertura grande. Uma abertura grande sobre o tema, mas ainda um desconhecimento técnico muito forte sobre como fazer. Então, acho que essa perspectiva, né, de conseguir se juntar até para trazer a dinâmica mais técnica para a discussão, ela é um caminho. A gente tem muito as ODS, né, da ONU como um certo guia quando a gente está falando, né, da perspectiva de impacto, né? Acho que todo mundo se conecta aqui de alguma forma com isso, mas são ali, né, os principais problemas que a humanidade precisa de alguma forma atuar.
para conseguir garantir a subsistência do planeta, né? E aí, como que a gente pode ter, como é que essas duas coisas se conectam? Como é que você vê a correlação? Tem alguma ODS mais específica que está relacionada com a regeneração? Eu acho que as ODS, né, 2030, faltam poucos anos para a gente chegar lá. Eu acho que, eu não sei como vocês se sentem, mas pelo que eu vejo, a maioria das pessoas não confiam nessas metas. A gente teve o Acordo de Paris, a gente tem congressos de meio ambiente, a gente tem o Dia do Meio Ambiente há décadas. E aí falta confiança de que essas metas serão cumpridas. Então, elas são um pouco deixadas de lado ou, de uma forma empresarial, elas são tidas como, por exemplo, eu estou fazendo minha parte aqui, eu me encaixo nessa ODS. E eu vejo a regeneração como um incentivo a essa prática, independente do que está dizendo ali. Porque para a gente dar um salto, de verdade, para a gente se encontrar de novo daqui 7 anos e olhar que a gente cumpriu os ODS, todo mundo que está aqui nessa sala vai ter que fazer muito mais, mesmo com a possibilidade de não ganhar tanto quanto a energia que eu estou botando ali. E aí que está o desafio. Como é que a gente traz investimento para que essas metas sejam cumpridas, ao mesmo tempo que a gente ainda está aprendendo a como implementar. Então, eu acho que as ODS elas são um ótimo guia do que a gente precisa fazer até lá. E também existe bastante confusão, assim, de como fazer todas elas, de como todas elas são complexas, porque são muitas e todas são complexas. Então, se a gente pegar uma e for profundamente na raiz da questão, eu acho que ali a gente já começa a interligar com outras, que é sobre a minha ideia lá do começo, né, de como a educação vai se interligar com a política, que vai se interligar com o resíduo, que vai se interligar com a alimentação. Então, quando a gente pega uma questão social ambiental e vai profundamente nela, é inevitável que aquilo seja interligado com outras áreas. Então, eu acho que as ODS elas são tipo um guia e a regeneração é meio que tá. Então, vamos fazer Ação. ação. Boa. Antes de entrar nas perguntas aqui que o pessoal enviou, eu queria te perguntar sobre tecnologia. Eu acho que a gente olha muito, né? A gente acho que quando a gente pensa num futuro mais abundante, a tecnologia é pilar dessa história, né? Como é que você tem visto ou como que a tecnologia pode ser uma ferramenta nesse processo de regeneração? Toda vez que eu penso em tecnologia, vem na minha cabeça assim, o que é tecnologia, né? E tecnologia pode ser, por exemplo, eu conheci um cara uma vez que virou para mim e falou: Vivi, eu comprei um terreno, o dinheiro que eu tinha, mas eu não tinha dinheiro para comprar uma casa. Eu fiquei olhando a chuva cair aqui, não sabia o que fazer. Olhei a casa do João de Barro, coloquei na água, diluí, entendi qual era a porcentagem de cada coisa ali e fiz minha casa. Isso é uma tecnologia ancestral, uma tecnologia da observação. É um tipo de tecnologia. Mas as tecnologias, tanto ancestrais quanto as de hoje, eu acho que o que tem em comum é como a gente se conforta com elas, como elas tornam nossas vidas melhores. E eu vejo a tecnologia no sentido de mais computadores, internet. A gente está caminhando para uma sociedade mais transparente. Eu acho que isso é uma questão muito importante da tecnologia e que a gente quer transparência, mas também vejo como uma possibilidade de deixar os fluxos mais rápidos, mais eficientes. Então, por exemplo, eu quero entender um pouco mais sobre as tecnologias aqui também, mas vocês com a tecnologia, vocês sabem onde está o caminhão que está coletando resíduo, quanto coletou aquele dia, quanto coletou todos os dias, para onde foi cada um. Então, a gente tira pessoas, acho que isso é uma grande discussão da tecnologia,
que a gente está tirando pessoas de trabalhos operacionais, mas essas pessoas estão vindo para um outro lugar de análise do que fazer com isso. Então, a tecnologia ela é bem-vinda, sempre, com essa missão de tornar os processos mais eficientes, mais humanizados, se possível, e também mesclando com as tecnologias da natureza, as tecnologias ancestrais, a biomimética, que observa a natureza para criar uma coisa nova, para criar uma embalagem nova. Então, acho que a tecnologia faz parte da nossa vida. É um gatilho, né? Boa. Deixa eu pegar as perguntas aqui. Qual o papel dos créditos de reciclagem na regeneração? Então, eu acho que... Você quer responder? Não, vai lá. Eu acho que os créditos de reciclagem eles vieram como um novo modelo de investimento na cadeia de reciclagem. E eu acho que isso realmente melhorou muitas vidas em cooperativas. Eu acho que isso tornou o processo mais fácil, porém, ainda não é fácil de entender. Se eu chegar para alguém hoje e perguntar nas minhas redes sociais, quem aqui sabe o que é crédito de reciclagem? Pouquíssima pessoa vai saber. Então, o que é de tão difícil que as pessoas não conseguem entender, sabe? Eu acho que é regenerativo a partir do momento também que as pessoas que usam e as pessoas falam sobre isso, entendem, se adaptam tanto quanto as tecnologias, né? Não adianta nada a gente ter tecnologias maravilhosas, as pessoas precisam de adaptação e de engajamento para usar. Então, acho que é um pouco do que eu acho do crédito de reciclagem. Faz todo sentido. Assim, acho que é uma alavanca de incentivo forte, né? E o que a gente vê muito aqui é que não é uma solução desassociada, né? A gente precisa que as soluções se conectem no fim do dia para de fato gerar impacto. Agora, a outra pergunta é como que empresas de negócio que estão muito distantes da regeneração podem participar ou ajudar? E eu acho que o exemplo aqui é uma consultoria de seleção de executivos. Nossa, uma consultoria de Tá seleção bem de... próxima, né? Tá bem muita coisa. Aí, nesse caso de seleção de executivos, eu acho que pode incluir, por exemplo, uma capacitação na área, falar sobre, levar eles para debater, ou quem sabe até tornar investidores na área. Mas qualquer negócio que não seja, que a regeneração não seja o core do negócio, ela pode se tornar um valor. Não é o core do negócio, mas dá para incluir ali nos próximos eventos da empresa. Dá para incluir em algum lugarzinho para colocar uma meta que daqui a uns anos pode se tornar o core da empresa. Mas aí depende muito da área. Sim. Como podemos ser regenerativos no mercado de construção civil? Olha, essa é complicada. A construção civil é uma das mais difíceis de lidar com a questão do resíduo, principalmente. Então, o que eu vejo hoje na construção civil é algumas soluções que diminuem o uso de concretos e materiais que são mais difíceis de serem reutilizados ou descartados corretamente. Pensar em conforto térmico, que diminua o gasto de energia. E também existem dentro da cidade é mais difícil do que no campo, né? No campo a gente ainda tem a possibilidade de construir casas com mais materiais naturais. Então, eu não sei se algum dia em São Paulo vai ter um prédio de bioconstrução. Seria interessante, mas eu acho que também é mais para esse lado de como a gente inclui pouquinhas coisas de energia, de água, como a gente diminui esses recursos, pelo menos. Eu acho que pegando aqui pela nossa experiência, de uma certa forma, você tem que mapear a cadeia, né? Então você tem que mapear a tua cadeia inteira de ponta a ponta e tentar entender quais são as escolhas que você pode fazer dentro dela para começar a caminhar nessa direção. Algumas vão ser possíveis, outras não.
né? Porque também existem limitações de tecnologia, de espaço, né? A gente tem um cliente que está até aqui com a gente hoje, o pessoal da Heavy, que tem uma proposta muito forte aqui em São Paulo, mas que fazem eventos fora de São Paulo e que muitas vezes tem a dificuldade de replicar o mesmo modelo, né, de usar uma energia limpa, etc., porque você não consegue ter aquilo no interior de um determinado lugar. Mas acho que toda ação conta, né? Então, acho que é o que a Vivi falou, é um processo. Então, a gente também não precisa sair do totalmente não conectado com isso para 100% conectado com isso. E acho que a última, vou juntar aqui essas últimas perguntas, porque acho que elas falam mais ou menos do mesmo tema, né? Que um é sobre como que o empreendedor, qual é o papel do empreendedor no processo, como que você pode convencer a diretoria ou os executivos da empresa, né, a olhar para esse tema e, ao mesmo tempo, como é que você engaja o time. Eu acho que a gente está falando aqui mais ou menos da mesma coisa quando a gente pensa aí, né, na responsabilidade de quem está construindo negócio, né, ou de quem gere, né, e direciona os negócios, e ao mesmo tempo também no time, né, porque a gente pensa muito, acho que também olhando para essa perspectiva futura de trabalho, né, não existe muito mais essa relação de que o dono é que manda. Né? No fim do dia, se o time não está engajado, você pode mandar o tanto que você quiser, que não vai acontecer nada. Como que esse processo de engajamento pode acontecer mais, Vivi? Bom, falem comigo. Não tô brincando. Eu acho que é bom entender qual é o setor da sua empresa, aonde sua empresa se posiciona e sempre pensar da onde vêm os materiais, para onde vai, de tudo, na verdade, e aí começar a traçar, pesquisar os dados e mostrar assim o que está, quais são as tendências e o que está acontecendo, porque se a gente pensar em comportamento do consumidor, em investidores fora do Brasil, principalmente. Então, o que está acontecendo para a gente conversar aqui em como pensar na estratégia mais a longo prazo? A gente está no momento, a grande maioria das empresas que estão começando a pensar nisso hoje, desse salto de, tá, beleza, eu vou investir nisso hoje, e daqui 5 anos eu vou começar a ter visibilidade. Mas se a gente pegar empresas que já fizeram isso, eu não vou citar grandes marcas aqui, mas empresas que já fizeram isso, e a gente olha para elas hoje, o valor de mercado delas aumentou muito. Então, nesse primeiro momento de conversar com investidores, conversar com a diretoria, é um processo de conversa constante, de mostrar exemplos do que está acontecendo e de que assim, se essas pessoas que estão na diretoria não tiverem abertura para conversar sobre, é mais complicado. Se existe um mínimo de abertura, a gente vai entrando com alguns exemplos, né? Mas quando não tem, a minha sugestão seria, tá bom, então vamos conversar com o resto da equipe, e aí quando o resto da equipe tiver também querendo a mesma coisa, aí a gente vai em bando falar com a diretoria. Então, acho que essas são as estratégias mais comuns. Legal. Acho que a gente está acompanhando um pouco de algumas indústrias aqui no processo de transformação e o que a gente vê é que existia muito uma intenção de postergar o problema. Era um jeito de lidar com a situação. Só que chegou numa etapa em que, na verdade, agora você vai ter que cortar um braço fora. E esse tempo poderia ter sido usado para o desenvolvimento de inovação, que provavelmente não te levaria a ter uma perda de mercado ou alguma situação em que você vai ter uma redução de lucro ou uma chegada de um concorrente num outro formato. Então, acho que isso também é um pouco da forma de olhar, né, de uma certa forma. Assim, acho que tem uma pergunta muito relacionada aqui sobre a questão climática e a gente vê que a questão climática ela está impulsionando as decisões de uma certa forma, né? E acho que às vezes ampliar a perspectiva ajuda a trazer a discussão, né? A gente escuta muito aqui, né? O verão desse ano foi diferente do verão do ano passado. Então, assim, pensar que a questão climática vai acontecer daqui 10, 15 anos já é completamente fora da realidade, é só a gente ver o que a gente viveu de chuva e tudo mais. Então, acho que tem um pouco dessa perspectiva de rodar o presente,
mas ao mesmo tempo entender como é que você está fazendo um pedacinho de futuro ali para que quando esse momento chegar, a empresa esteja pronta, né, as pessoas estejam prontas e a dinâmica acontece. Pelo menos vindo do mercado de tecnologia, acho que o que a gente aprende todo dia é que as coisas são mais rápidas do que a gente pensa. Eu acho que não tem ninguém neutro, sabe? Não tem como ser isentão. Ou, se você não tá fazendo nada, é porque tá do outro lado, sabe? Então, quando as pessoas estão cada vez mais conscientes e cobrando esse posicionamento das marcas. Então, a gente está num momento mais fragilizado e mais difícil de comunicação. Porque se a sua empresa hoje é isentão, uma hora alguém vai pressionar. E aí, o momento que pressionar, se você não tem nenhuma estratégia para isso, se você não previu isso, a chance de cair é grande. A gente tem, né? A gente passou por várias transições ao longo da nossa época pós-industrial, e marcas gigantes ficaram para trás por não se atualizarem. E eu acho que isso vai acontecer agora também. Quem não se atualizar na questão do meio ambiente, governança, sociedade, quem não tiver dentro, tá fora. Legal. Acho que é um chamado que está aí, a possibilidade de a gente poder tomar as ações. E acho que para caminhar aqui para o fim, Vivi, a gente sempre pede um pouco de uma inspiração, assim, porque eu acho que trabalhar, né, ou participar desse fluxo de construção, ele é o que você falou, assim, ele tem muito trabalho, né, e tem muito mais trabalho, talvez, porque a gente está somando coisas, né, está somando impacto com lucro. Acho que esse foi um bom aprendizado dessa nossa conversa. Qual é a inspiração que você deixa, acho que para todo mundo que veio te ouvir, que está ouvindo a gente aí também depois na internet, qual é a motivação, a inspiração, ou sei lá, o que te guia aí, que te faz acordar todo dia e ir para cima dessa revolução? Todo dia eu penso que é incerto. O que a gente está conversando aqui é totalmente incerto. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, pode ser que a gente esteja muito pior do que hoje. Mas a determinação de saber que eu estou usando da minha energia de vida para transformar em melhorar outras vidas, melhorar o espaço, e não só pensando nesse lado altruísta de pensar no outro, mas também no individual. Eu quero poder viver num lugar melhor. Eu quero me alimentar melhor, eu quero ter água limpa, sabe? Então, eu acredito nisso e eu acho que daqui 10 anos, daqui 20 anos, 50 anos, é possível que a gente esteja numa grande festa em São Paulo da regeneração, que deu super certo. Que os empreendedores estão lá, que quem investiu nisso deu certo, que a gente conseguiu mapear as principais questões sociais e ambientais, e juntos a gente está vivendo numa São Paulo aqui, que a gente sai daqui, pega um bonde elétrico, vai para casa, sabe? E que aqui tem horta, e que em vários bairros tem horta, e que a gente conseguiu lidar com a polarização, e a gente consegue conversar mais uns com os outros. Então, claro, pode ser que nada disso aconteça, mas esse lugar do ideal, do que poderia ser São Paulo, por exemplo, é uma coisa que me inspira e que me faz me conectar com outras pessoas que pensam parecido, mas também seguir pessoas que estão fazendo isso. Porque há 10 anos, quando eu comecei a pensar nisso, ninguém falava sobre regeneração. Ninguém falava sobre agroecologia. E por mais que a gente veja notícias péssimas hoje em dia no jornal, todos os dias, a gente está melhor do que 10 anos atrás. A gente está pensando mais sobre isso. E agora o chamado é como a gente vai agir. É ação. A gente vai errar. Mas a gente está aqui para aprender. Então, eu posso conversar com vocês ou até deixar um material de onde estudar mais sobre regeneração, onde ler, onde ouvir. E aí, acho que é isso também. Eu estou sempre disponível para conversar sobre o assunto. Quem quiser me seguir nas redes é Vivi Noda. Eu falo sobre regeneração todo dia, toda semana. Eu tenho uma agência de marketing que chama Agência Casoca, que
para marcas voltadas para esse lado ecológico, e mesmo quem não é, né, que quer inserir um pouco também, estou super aberta para conversar, e também para abrir contatos do que for possível gerar parcerias. Eu acho que isso é super rico para a gente se potencializar. Eu acho que fala também do Sistema B, que eu acho que é um super parceiro aí dentro do processo de se construir, né, com uma empresa que caminha nessa direção. Bem, pessoal, acho que a gente está chegando ao fim aqui. Espero que tenha sido rico para todo mundo. É um super prazer de verdade ter todos vocês aqui na Musa hoje. Acho que para a gente é um grande momento como empresa. E a Vivi falando sobre o tema. Então, de novo, muito obrigado em nome do time, Mari, o Lion que está aqui atrás, enfim, toda a galera que ajudou, Cristal, a fazer isso aqui acontecer, o time do Sistema B, você, os clientes que estão aqui com a gente, que também vocês não têm noção da diferença que fazem quando vocês falam sim e topam essa jornada toda. A gente tem bastante para construir junto. E, de novo, obrigado. Vocês tenham uma boa semana. Valeu por ter vindo. Valeu, Vivi.